Olha aí, o pessoal já está chegando. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa live. É uma satisfação imensa poder hoje comemorar junto com vocês o Dia do Administrador. Então, a cada um que está aí do outro lado da telinha, é um imenso prazer contar com a presença de vocês neste encontro. Todos conseguem me ouvir? Olha que maravilha! Muito bom, pessoal. Vamos aguardar o professor Valcir entrar em nossa live para que assim nós possamos dar início. Para quem não me conhece, eu sou a professora Maria Carla, trabalho na Unopar e hoje convidei esse jovem promissor, administrador, professor, um parceiro para todos os momentos, que é o professor Valcir, para trocar algumas ideias comigo em relação à profissão administrador, onde nós vamos conversar junto com vocês sobre os caminhos que nós, administradores, percorremos para alcançar o sucesso empresarial. Professor Valcir, seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar o convite. Fique à vontade, pode se apresentar. É um imenso prazer tê-lo conosco esta noite. Obrigado, professora Maria Carla. Eu agradeço o convite, fico muito feliz em estar aqui nesse momento com vocês. Como a professora Maria Carla já falou, né, me chamo Valcir Chagas, sou administrador com muito orgulho, amo minha profissão, sou especialista também na área de didática e estou aí atuando na área como profissional da área de administração desde 2014. E muito feliz, né? Entrei aí dentro desse universo educacional e me identifiquei bastante. Já tem aí um pouco mais de um ano que estou exercendo minhas atividades como docente na instituição Senac e muito feliz, né? Colocando em prática aí na área docente os conhecimentos, habilidades desenvolvidos, né, estudados no período da academia. E para mim é uma grande satisfação, sei que aqui está presente também administradores formados, estudantes de administração, e é isso, gente, vamos carregar aí literalmente, vamos carregar esse símbolo aí no nosso peito. Estava mostrando agora há pouco aí para a professora Maria Carla uma camiseta que eu guardo de recordação desde a época da faculdade. Estou vestindo nela aqui com muita alegria, muita felicidade. É o símbolo aí da nossa administração. Ok? Professora? É isso aí, professor. Olha que símbolo maravilhoso, lindo, que fala muito sobre os nossos objetivos, que fala muito sobre a história da administração, né, a importância dessa área como um todo. Muito bem, professor. Então, vamos iniciar, pessoal. Eu peço a vocês que estão chegando, que fiquem à vontade para compartilhar das experiências, fazer perguntas. Nós estamos aqui hoje para debater a respeito da profissão administrador. E é com muito prazer que comemoramos juntos o nosso dia. Então, comentem, participem, deixem aí os coraçõezinhos de vocês, interajam e fiquem bastante à vontade. Combinado? Professor Valcir, olha só, para nós iniciarmos, acredito que seria interessante nós lembrarmos um pouco sobre a questão histórica da administração, falando que a administração, ela, na verdade, remonta, né, todo um contexto lá desde os primórdios da humanidade, desde o ano 5000 a.C., na Suméria, quando as primeiras atividades administrativas se iniciaram. Então, é muito, muito importante que nós, administradores já graduados e os nossos acadêmicos, tenham essa consciência. Também tenham a consciência de que, conforme a administração evoluiu,
o primeiro conceito científico que nós podemos trazer aqui para vocês em relação a essa área diz respeito ao que o Frederick Taylor pensava quando ele falou sobre administração científica. Então, é tão importante nós estudarmos um pouco acerca das teorias para entendermos um pouco mais sobre nossa profissão, compreendermos mais sobre essa área, que é um leque de possibilidades. O senhor pode complementar, professor, por favor? Pois é, nessa época aí, né, quando se iniciou o estudo da administração científica, um pouco mais, gente, já, um pouco mais de 100 anos, é nova a nossa administração como ciência. O homem sempre precisou administrar recursos, lidar com pessoas, sempre fez uso da administração. Mas a administração como ciência, ela tem apenas um pouco mais de 100 anos. E como a professora Maria Carla já citou os nomes desses cientistas que ficaram marcados aí na história da administração, Taylor, Henry Fayol, que foram aí o que a gente costuma dizer que foram os pais da administração científica. E algo interessante, gente, nesse estudo da necessidade da administração científica, né, da administração como ciência, que até então não se aplicava a ela como ciência. Então, na época, esses engenheiros, tá, eles lidavam com uma indústria e eles perceberam que não existia, eles não estavam conseguindo alcançar a eficiência, a eficácia na produção, na linha de produção. Eles tinham uma fábrica, né? Eles trabalhavam com fábricas. E aí Taylor começou todo esse estudo, percebendo a necessidade de começar a fazer uma observação de como é que poderia se otimizar todos os processos dentro da linha de produção. Tá? E foi assim que começou, né, o estudo da administração científica. Eles foram aplicando observações, testes, experimentos, como um dos experimentos que foi realizado, o experimento em Houston, né, que é uma cidadezinha, né, a qual eles realizaram lá dentro dessa indústria. E com esse apanhado de estudo realizado, aplicado, eles foram percebendo que a administração, até então, era feita. No entanto, ela poderia ser otimizada, poderia se trazer ali eficiência na execução e eficácia nos resultados. Não é isso, professor? E assim começou aí um estudo que depois desses grandes estudiosos, outros mais vieram, e eu estou falando aqui, usando como referência bibliográfica até, um livro que quem faz administração é impossível não passar por esse autor que ainda é vivo, que é Avenato. Muito bem colocado, professor. É uma referência, né? Exatamente, uma referência. Da teoria geral, com certeza. Ele é sempre o melhor espelho para qualquer administrador. Se você começar o seu curso de administração conhecendo os principais teóricos, os precursores da área, com certeza você vai muito bem enquanto administrador. E aqui, ó, nós temos um comentário, alguém falando, a Emanuela, dizendo, ou seja, o cara, olha só, né? Tem uma visão holística, verdade, essa visão holística. Ela diz respeito a esse todo do que é a administração hoje, que nós compreendemos. Mas eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para trazer o pensamento também de outros teóricos, outros estudiosos da administração, como Maximiano, que lembra que a administração é um processo de tomada de decisão a partir dos objetivos, a partir da formatação desses objetivos, que estão diretamente conectados com os recursos da organização. Então, é muito importante nós iniciarmos esse momento pensando que a administração é uma área extremamente versátil,
E um dos maiores desafios, eu gosto muito de lembrar disso, um dos maiores desafios que eu percebo enquanto administradora é encontrar um lugar onde nós não possamos estar, porque é uma área tão ampla, é uma área tão cheia de oportunidades, que acredito que esse seja um dos grandes desafios para nós enquanto administradores. E um ponto muito positivo para quem está nos assistindo e, consequentemente, fica pensando, eu vou graduar em administração e depois que eu concluir, o que eu posso fazer, que tipo de ação eu posso desenvolver dentro da profissão administradora? Essa é uma questão bem em alta, não é, professor? Exatamente, né? E, gente, como a gente falava, né? Vejam bem aí, que o estudo da administração científica, ele iniciou através de uma necessidade, né? Da otimização dos processos dentro de uma fábrica, dentro de uma indústria. E isso há um pouco mais de 100 anos atrás. E a indústria, na época foi considerada a primeira revolução industrial, tá? E nós já estamos na quarta e já está findando e já estamos entrando na quinta revolução industrial. E vejam só, gente, desde quando se percebeu a necessidade de aplicar essa administração como ciência, que o administrador, esse profissional, ele se faz necessário nessa sociedade moderna que a gente vê hoje, né? Na verdade, nessa época foi que deu-se início a esse modelo de sociedade que a gente vê hoje, onde as pessoas moram em cidades, em vilas, né, prédios próximos de empresas, enfim, esse modelo que a gente vê hoje de sociedade iniciou na primeira Revolução Industrial. E de lá para cá sempre se fez necessária a presença desse profissional que tem ali os conhecimentos científicos necessários para se fazer a gestão, tá? De qualquer negócio, de qualquer tipo, em qualquer instituição, seja ela de fim lucrativo ou não, uma igreja, uma lanchonete, uma multinacional, se faz necessário a presença desse profissional. Porque ali existem recursos financeiros, ali existe, independente de ser lucrativo ou não, de fim lucrativo ou não. Até mesmo uma ONG precisa fazer gestão financeira, precisa fazer gestão de materiais, precisa fazer a gestão de recursos humanos. Então, assim, o leque de espaço no mercado de trabalho para o administrador é em todas as empresas, gente. A gente está acabando de colocar aqui para vocês que, independente de ser lucrativo, ter essa finalidade de obter lucro ou não, se faz necessária a presença desse profissional. Tá? Verdade, professor. E o Tiago colocou aqui, essa é uma das dúvidas que ele tem e que eu acredito que também é a dúvida de muitos dos nossos ouvintes neste momento. Especialmente porque a administração ela está em todos os lugares. Se nós pararmos para pensar, é um curso extremamente solicitado pelo mercado de trabalho, é um curso que, para você se lançar, é preciso que você realmente vista a camisa dele, que você já busque algumas experiências profissionais, que você realmente invista após a graduação em participar de especializações, em ampliar os seus conhecimentos e também em melhorar o seu comportamento enquanto administrador. Nessa perspectiva, uma das situações que tem crescido bastante, vinculada à formação do administrador, né, a profissão do administrador, é ele ter a oportunidade de participar dessas qualificações, desses bacharelados, através da educação à distância. Então, olha que maravilha, hoje nós estamos aqui conversando a respeito desse profissional, a respeito dessa oportunidade que o contexto do mundo 4.0, já chegando aí numa situação mais 5.0, tem nos proporcionado. Então, é preciso pensar um pouco nisso. E como muito bem colocado o professor Valci citou, nós, enquanto administradores, Tiago e os demais, nós podemos nos recolocar e colocar em qualquer um dos possíveis segmentos. Então, nós podemos estar na indústria, no comércio, na área de serviços,
trabalhando com consultorias, trabalhando enquanto proprietários das nossas empresas, podemos gerenciar setores, assumindo muitas vezes diretorias, vice-diretorias, presidências. Então, realmente, para quem veste a camisa da profissão, você tem um mundo de possibilidades. Pense muito nisso quando você concluir o seu curso, mas comece também a pensar a partir desse momento, porque é algo que, se você deixar adormecer, chega lá no momento mais importante, que é esse momento da tua colação, esse momento do fechamento do seu curso, e você ainda vai se perguntar, mas o que eu vou ser a partir da administração? Então, é preciso pensar de agora. Professor Valci? Olha só, a professora falando aí algo interessante, eu olhando um material que também selecionei aqui, e aí fazendo a seguinte reflexão, né, gente? Muitas vezes o estudante, o acadêmico que está iniciando, ou até mesmo aquele curioso, o que faz o administrador mesmo, né? Qual é a função dele mesmo? E aí é interessante, eu lembro de uma fala de uma professora ainda na faculdade, né? Ela colocava, o médico, para ele realizar o estudo dele, ele tem um cadáver, né? Para ele estar lá dessecando, enfim, fazendo o estudo, ele consegue palpar isso aí, né? E o administrador, e o estudante de administração? Qual é o ambiente, qual é o objeto de estudo dele? As empresas, são as empresas. E o que ele faz ali? O que ele passa 4 anos estudando? Que tipo de conhecimentos, habilidades, competências ele vivencia ali no ambiente acadêmico, né? Gente, a base, a gente fala que quem estuda administração, quem é administrador sabe. Feijão com arroz do administrador tem que estar... Professora Maria Carla, confirme comigo aí, né? A gente tem que ter aí memorizado. Se perguntar qual é... prova de questão de prova na faculdade e em concurso. Qual é a função ali do administrador? Quais são as funções administrativas do administrador? A gente, quando está estudando, passa a sonhar com essas coisas, né? Você sonha, fala, né? Planejar, organizar, dirigir, liderar e controlar. Gente, o administrador, o estudante de administração, ele precisa, inclusive, olha só, não é só o acadêmico que está lá na faculdade que precisa ter esse cuidado e estar sempre estudando. O estudo, ele é contínuo, tá? Eu revelei para vocês, falei para vocês que eu me graduei em 2013, né, e passei a atuar em 2014. Mas até hoje eu preciso estar sempre me atualizando. E isso não só para quem é da área de administração, qualquer área. Mas, como a gente está falando desse profissional da área de administração, o que esses pais da administração fizeram foi isso. Eles perceberam a necessidade de que, naquela época, e até hoje essa necessidade ainda existe, de que todas as empresas, seja ela de fim lucrativo ou não, é preciso planejar tudo que vai ser realizado dentro daquela instituição ou empresa. Seja ela micro, seja ela uma multinacional. É preciso organizar, alocar recursos, alocar pessoas especializadas. A professora falou aí, né, que o profissional administrador, ele pode atuar no nível de supervisão, de gerência, que já é o nível mais tático. Ele pode atuar como diretor, diretoria ali já no nível mais estratégico, porque a administração tem isso também, ela tem níveis, né? Operacional, tático e estratégico. Então, isso é o que o administrador faz. Ele planeja e observe bem, tá? Principalmente nesse momento que a gente está vivendo, um momento de crise econômica a nível mundial. Se existe uma grande necessidade de se ter esse profissional dentro de qualquer tipo de instituição que precisa fazer gestão de recursos, pessoas,
é agora. Porque essa pessoa, esse profissional, entende que ele precisa tornar os processos eficientes e eficazes. Ou seja, uma das funções do administrador é fazer a gestão de todos esses recursos que já foram citados, gente, com a menor perca possível ou zero perca, que é bem difícil, né? Mas minimizar ao máximo. Então, para se realizar esse tipo de gestão de um negócio, de uma empresa, precisa se planejar. Empresas hoje que não se prepararam para esse momento, ninguém estava esperando, apesar da gente estar sempre tendo que estudar as tendências do mercado, o que está acontecendo, mas ninguém se preparou para a pandemia. E o que a gente está vendo agora nesse momento? Várias empresas aí que não estavam preparadas para essa nova realidade, fecharam as portas, outras estão brigando para permanecer nesse mercado, né? Mantendo ali a sua fatia de mercado. E as que estão conseguindo, gente, é porque provavelmente nessa empresa ali se faz planejamento, se organiza, se aloca recursos, se aloca as pessoas, tá? Se acompanha, se lidera as pessoas, controla os processos, as atividades. Isso é administração. Então, por isso que a gente estuda que o administrador e as funções dele, a função administrativa, a função da administração é planejar, organizar, dirigir, liderar e controlar recursos e pessoas. Maravilha, professor, é isso mesmo. E uma administração, por excelência, ela tem que estar pautada em tudo isso, mas principalmente, né, ou atreladamente, a formatação dos objetivos, das metas, das estratégias. É preciso que nós, administradores, também possamos determinar qual é a missão do nosso negócio, quais são os nossos valores, qual é a nossa visão também. E tudo isso se aplica à nossa vida, se aplica à nossa profissão, que é o eixo dessa nossa conversa. Uma das situações que eu gostaria de aproveitar aqui a oportunidade para compartilhar é algo que com certeza é de interesse dos futuros administradores. Falamos sobre o planejamento, de você cuidar da sua carreira, de você saber a importância dessa prévia observação, que começa no presente, mas que se estende para o futuro. E dentro dessa perspectiva, salário é algo que, com certeza, a maioria dos acadêmicos fica se perguntando. Esse salário do profissional da administração, ele vai oscilar dentro desse mercado, principalmente no período de pandemia, mas se você for, de fato, um administrador não só renomado, mas que tem um perfil, que tem toda uma qualificação, que busca aprimoramento constante, conforme o professor Valci já sinalizou, você com certeza terá grandes chances de fazer parte de corporações, de multinacionais, de empresas renomadas no mercado, que quem sabe poderão te oportunizar e eu te proporcionar um salário de até 80 vezes o salário mínimo. Então, veja que remuneração maravilhosa, pensando por esse ponto de vista. Mas será que eu vou conseguir de forma fácil? Possivelmente não. Eu tenho que realmente me dedicar, conhecer mais a fundo o que é a administração, conhecer as bases da administração. Esses elementos que o professor Valci citou são os chamados alicerces da nossa área. Então, não adianta você falar em modelos de gestão, não adianta você falar em empreendedorismo, nenhum das outras áreas que são afins à administração, que estão ali relacionadas à administração, se você não realizar, de fato, esse bom planejamento dos seus estudos, o planejamento da sua carreira, onde você quer chegar enquanto administrador, organizar, não é, professor Valcir, os recursos que o acadêmico utilizará ao longo do curso para desenvolver ainda mais a sua profissão. Um dos contextos que é bem correlato a essa realidade de pandemia para o administrador é ele se inserir no mundo tecnológico. Então, aquele administrador que acreditava que seria o típico profissional atuante atrás de uma mesa, trancado em uma sala,
a partir da pandemia, ele começa a se reinventar. Ele começa a perceber que ele deve ir muito além desse cenário que já é característico da área para algumas pessoas. A nossa missão é muito grandiosa e dentro da administração nós podemos, com certeza, alavancar uma série de situações, não só profissionais, mas, consequentemente, empresariais. E cabe a nós tomar essa decisão. Verifico que algumas pessoas estão colocando aqui também, no cenário atual, muitos empreendedores confiaram que essa crise não afetaria o Brasil, que ocasionou o fechamento de muitos comércios. Verdade, as empresas tiveram que se reinventar, não é isso, professor? O que mais se fala nesse momento, né, em relação às empresas? Gente, as empresas, elas estão remodelando o seu modelo de negócio planejado para antes da crise, antes do período da pandemia, né? As empresas que estão conseguindo se adaptar a essa nova realidade que a gente está vendo e que a pandemia veio forçar isso, são as que estão remodelando o seu próprio negócio. Ou seja, se antes eu fiz todo um planejamento para tocar o meu negócio, para tocar a minha empresa, para alcançar aqueles objetivos e metas que foram planejados, a pandemia chegou, sabe quando você, sei lá, bagunça o teu cabelo? Então é meio que isso, a pandemia chegou e bagunçou o teu cabelo inteiro, tá todo passadinho na régua, todo penteadinho, tá? E ela chegou ali para bagunçar e fazer o seguinte, fazer os gestores, administradores, toda uma equipe, que é uma coisa interessante também, tá, gente? Que eu gostaria de colocar, um bom administrador, a gente consegue perceber que ele é um bom administrador quando ele consegue liderar pessoas, porque ele não faz sozinho. Ele precisa de uma equipe. Ele precisa, não. A empresa, eu acho que se uma equipe passasse a enxergar a empresa que ele trabalha não como empresa, mas como um negócio que ele tem que ajudar a tocar, talvez tivesse ali um espírito de equipe para se dar continuidade. E aí, voltando aqui à minha linha de pensamento e de raciocínio, esse profissional, dentro desse mercado hoje, ele precisa se reinventar. Talvez ele está estudando ali as teorias gerais da administração e quando ele sair, ele vai encontrar algo que... Vem cá, mas eu não vi isso nos livros. Não, está acontecendo agora. É o agora, né? E eu lembro também de uma frase, eu recordo de muitas falas, de muitos professores na faculdade. Eu lembro de um professor, né, ele falava, né, ele dizia que a única certeza do administrador é a incerteza. Olha que coisa contraditória, meio que maluco, né? Como assim que a única certeza é a incerteza, né? Não existe, a mudança é a nossa certeza, né? E nós sabemos disso, nós estamos mudando o tempo inteiro. Ontem eu tinha 450 mil cabelos pretos, agora está começando a inverter a situação, né? Então, a gente está sempre em constante mudança, tudo está mudando, e hoje a gente vive um mercado, né, uma situação em que as empresas precisam modelar o seu negócio, replanejar, planejar novamente, reorganizar, organizar os processos, porque agora, gente, como a gente falava agora há pouco, nós estamos passando pela 4ª revolução industrial, que a base transformadora dessa revolução é a informação e comunicação. Tá? Organizações que ainda não conseguiram se adaptar a essa nova realidade precisam acordar, precisam conseguir se adaptar, porque senão não vai conseguir sobreviver nesse mercado. Porque isso vai acabar e está se tornando um diferencial competitivo. Você está adaptado? Ótimo, então está na briga.
não está conseguindo se adaptar, não vai se adaptar, bom, aí fica um pouquinho mais no campo, porque a briga aqui já é outra. É isso. Muito bem, professor. E nessa questão da reinvenção que as empresas estão passando, é importante também o administrador ele começar a pensar se ele quer se tornar um generalista ou um especialista. Como que eu consigo definir isso? Se você parar para pensar, acadêmico, você pode observar as disciplinas. Então, ao longo do seu curso, ao longo da formação, você se deparará com uma série de disciplinas que, uma vez passando por elas, despertará em vocês o interesse por determinadas sub-áreas que também existem dentro da administração. E uma das coisas que eu gostaria de trazer a vocês, pegando o gancho da fala aí do professor Valcir, é que nós podemos, sim, escolher nos especializar, porque as especializações, elas referem-se à atualização que eu preciso agregar ao meu currículo e, ao mesmo tempo, ao aprofundamento dos meus conhecimentos. Mas, se você observar o cenário de pandemia que o professor Valcir acabou de citar, é de suma importância que você, ao invés de pensar apenas em ser um especialista, você se torne muito mais generalista. Muitas empresas demitiram seus colaboradores porque eles tinham mais características especialistas e acabaram por manter aqueles colaboradores que tinham conhecimento em um maior número de setores dentro da organização. Então, olha só como o mercado ele está se invertendo a partir desse novo cenário. Então, são duas situações assim, bem importantes que nós temos que pensar. Professora Carla, então quer dizer que eu não vou mais me especializar? Vocês agora há pouco falaram de especialização, importância. Não, gente, você vai continuar se especializando. Mas você, obviamente, vai perceber as oportunidades, aonde elas estão, quais são as ameaças dentro do seu segmento. Muitas vezes você está atuando na administração e você quer se especializar em uma área vinculada à educação, então você tem que começar a repensar essa forma de qualificação que você quer trazer para dentro da sua graduação. E outra coisa também importante, cuidado com os modismos dentro da especialização. Tem gente que se especializa porque está na moda ter mais essa qualificação. E muitas vezes, como todo modismo, ele sai de cena, e pode ser que nesse momento você também saia de cena junto com a sua especialização. Então, é bom pensar no todo, é bom pensar que nós precisamos ser multiprofissionais, precisamos ser extremamente ecléticos do ponto de vista administrativo, porque é isso que nos manterá no mercado de trabalho. Professor Valcir? Pois é, você falando aí na questão da especialização, nós somos uma sociedade que especializa, né? E eu entendi a colocação e é exatamente isso, né? Não tem como discordar, não é, professora? É exatamente isso que o mercado está pedindo, ele pede cada vez mais que os profissionais tenham cada vez mais outros conhecimentos de outras áreas, né? Como a professora estava colocando aí, ser esse profissional que ele consegue ter uma visão mais amplificada, né, tanto a dele ali como de outras áreas, a finalidade é exatamente essa, porque esse mercado, esse momento que a gente está vivendo, ele pede não, ele exige isso. E é engraçado, né? Tem pessoas que, você que está em dúvida e está usando esse critério. Não, eu acho que eu vou, porque tem aluno que pensa assim, professor, futuro acadêmico. Não, acho que eu vou escolher administração porque é área de exatas e lá não tem nada complexo, não tem coisa complicada. Olha, professora, para resolver, se engana, tá, gente? A área de administração não vai por esse critério, não, tá? A área de administração, ela é bem complexa, tá? Tem muita complexidade para se resolver, tem muito desafio, tá? Quero ver colocar na sua mão a multinacional para você gerir, tá? 700 pessoas lá na empresa, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas para você administrar, não só pessoas, recursos.
milhões e milhões de reais para administrar. Me fala aí, isso aí não é complexo não? É facinho? Então não vai por esse critério não, tá? Não vai por ele não. Eu vou fazer administração porque é facinho. Facinho não. Não. Tem que ter relação e vai encontrar bastante desafios. E um dos maiores, gente, olha só, isso é que é interessante, isso é que dá o diferencial para esse profissional. Veja bem, o bom administrador, hoje assim, se coloca muito em evidência as habilidades. Seja ela técnica, seja ela humana, seja ela conceitual. Isso está cada vez mais em evidência. E, muito obrigado, tá? Yolanda aí, professora, parabenizando, né, a todos os administradores, muito obrigado. Fico muito feliz. Obrigada, Yolanda. Seguidora fiel. Ótimo, excelente. E, então, gente, essas habilidades estão sendo colocadas em evidência porque hoje é desafiador você fazer gestão. Você quer ver uma empresa mais fácil de ser gerida? É quando tudo está bem no mercado, quando tem dinheiro no caixa sobrando, mas no período de crise, porque crise traz restrição. Tá? Crise só vai trazer restrições. Restrição financeira, restrição de material. Faz a gestão disso e faz a empresa lucrar. Aí eu uso a fala de um aluno. Aí, papai, aí eu quero ver. Eita, professor, verdade. As habilidades, não é, professor? Não é desse jeito. E é aí, nesse momento, que o administrador vai se mostrar como um bom profissional, se ele tem as habilidades técnicas, tá? Que, antes de eu entrar nessa explicação, professora, falar assim também, que um bom administrador, na verdade, qualquer bom profissional, mas como a gente está falando do administrador, um bom administrador é aquele que consegue absorver conhecimentos e não deixar isso só aqui. Ele consegue transformar isso que ele absorveu em conhecimentos e transformar isso em ações, em práticas. Porque senão a teoria só passou a ser uma teoria na cabeça dele. Quero ver você pegar todo o conhecimento que você adquiriu na faculdade, na sua vida como profissional e colocar isso na prática, colocar isso em ação, tá? Taylor, lá atrás, Taylor, Henry Fayol, agora mais recente, Cavinato, Max Weber, né? Maximiano, eles não desenvolveram, não escreveram bibliografias, livros, obras, para ficar só no papel. Não, eles escreveram para ser aplicada num contexto real. Né? E, gente, essa é a dica. Tem muitas pessoas formadas no mercado, na área de administração. Muitas pessoas certificadas. Mas, da mesma forma, tem muito poucos profissionais que conseguem pegar todo o conhecimento ali e colocar em prática. É o que a gente chama aí de know-how, né? Que é articular todas essas habilidades técnicas, que é o saber fazer, né? É o pegar a mão na massa, né? É aquele, olha só, aquele que acabei de me formar, beleza, não, a semana que vem, primeira empresa que eu entrar, eu já quero 5 mil na conta. Não é assim não, papai. Não é. Tá? Pausa, calma aí nessa hora. Primeiro, comece o teu foco em crescer em experiência, em conhecimento. Olha só, a Gleice colocou aqui, professor, só fazendo aqui uma colocação, sim. Creio que é uma profissão que nos equilibra como pessoa. Verdade. Exatamente. Não é, professor? É porque a gente também precisa da administração em casa, né? Ela está, como foi colocado pela professora Maria Carla, a administração ela está em todo lugar, em todos os espaços.
Quando a nossa mãe disse, ó, vai escovar o dente, vai dormir, isso é administração. É hora de colocar o recurso pessoal para descansar, não é? Administração. Então, gente, só para finalizar, essas habilidades que esse profissional precisa colocar em evidência, transformar conhecimento em ação, e aí essas habilidades técnicas que ele vai precisar ali, quando ele estiver começando, é importante dar atenção a isso, gente. A gente costuma chamar de chão de fábrica, a parte operacional. Dá atenção a isso, né? Vocês já devem ter visto, nós já vimos profissionais que começam numa empresa ali, nos serviços gerais, e um dia se tornam diretor. Pode ter certeza, esse profissional que chegou na diretoria, ele é um excelente profissional porque ele começou ali desenvolvendo as habilidades técnicas. Depois ele passou a desenvolver as habilidades humanas, lidar com pessoas. Convencer, persuadir as pessoas a fazer, a ajudar a gerir o negócio, não é, professora? Isso aí. E também, chegando à diretoria, ele passa a desenvolver também as habilidades conceituais, né? Que é pensar nas estratégias, nas formas de gerir, da melhor forma de gerir essa organização. Então, eu acho que o que eu queria colocar é isso, eu acho que as habilidades do administrador, se antes já estava como motivo de estudo, hoje se está em evidência de aplicação prática. Eu acho que é isso. Com certeza. Muito bem colocado, professor. Olha só, a Elia fez uma consideração aqui dizendo, e nós das outras áreas devemos ter noções básicas de administração para mantermos nosso negócio, seja em que área for. Isso é a mais pura verdade. Se nós pararmos para pensar também na administração, a Elia é bacharel em Direito, e nós, administradores, precisamos ter conhecimento acerca do direito, temos que também buscar conhecimento acerca da logística, acerca da área de vendas, enfim, em relação a uma série de situações. E aí, nessa perspectiva, uma das coisas que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo é de ampliar esse leque conceitual que o senhor acabou de citar, trazendo aquilo que aparentemente parece ser fácil, a administração é só teoria, mas trazendo essa teoria para a prática. Gosto muito também de colocar a seguinte situação. Quando se fala em teoria, eu penso que os teóricos, eles conseguiram trazer para nós todo esse contexto da administração a partir de uma série de observações cotidianas. Então, quando nós falamos sobre as primeiras atividades administrativas há 5.000 anos antes de Cristo, será que muito antes das atividades administrativas acontecerem, será que já tinha livros falando sobre administração? Pouco provável. Então, o que nós conseguimos assimilar? Que aquilo que hoje nós encontramos nos livros é nada mais, nada menos que o reflexo da nossa prática, mas, pontualmente dizendo, da prática das pessoas que nos antecederam. E hoje, pessoal, para vocês serem administradores de sucesso nesse mercado altamente dinâmico, porque, como já foi citado, a administração ela é super eclética, ela é versátil, ela é um leque de oportunidades, nós temos que apresentar algumas características, que é o que eu vou trazer agora junto com o professor Valcir para vocês. Na minha visão, professor Valcir, um administrador que se preze, ele tem que ter visão sistêmica, ele tem que saber tomar decisões, ele tem que apresentar uma boa comunicação e muita argumentação também. Quais outras características o senhor pode apresentar aí para o profissional administrador? Olha só, eu acho que é importante falar também, isso eu acredito que é não só na função da gestão, né, ou desse profissional de administração, como todas as áreas, mas para esse profissional também está em bastante evidência. Características como, hoje se fala muito, gente, em inteligência emocional. Esse profissional precisa ter isso, precisa ter domínio sobre isso. Ele precisa saber resolver conflitos, como ele vai lidar com pessoas, e é uma equipe que toca um negócio, além de ter essa visão holística, visão sistêmica, ou seja, entender como tudo funciona dentro da empresa, né?
do portãozinho da entrada até lá o que é pensado lá pelo corpo de direção da empresa. Então, ter essa inteligência emocional para lidar com pessoas, saber resolver conflitos também. Eu acho que eu posso falar também, como já foi citado, essas habilidades, né? Esse profissional ele precisa ter esse conhecimento científico para colocar em prática. Ele precisa também saber fazer e dentro da organização, isso você vai desenvolver, se desenvolve isso através dessa visão sistêmica, colocando a mão na massa, tá? É erroneamente pensar que o administrador é o manda-chuva, ele não é manda-chuva. O administrador, ele é um servente, ele serve as pessoas, ele serve a empresa, ele serve o negócio. Então, ele precisa saber fazer, pôr a mão na massa. E atitude, tá? É uma das formas também em que um profissional da área de administração, ele é observado pelas atitudes dele como profissional, tá? Ele coloca isso em evidência, e a sua equipe passar a perceber isso e falar, não, a gente tem um líder aqui. Sabe aquele exemplo que vem de pai, mãe para filho? Contar aqui uma historinha rapidinho, na verdade é só uma citaçãozinha. Diz que o pai chegou para o filho e disse, filho, cuidado por onde você anda. Aí o filho olhou para o pai e disse, cuidado, senhor, eu estou seguindo os seus passos. Então, o administrador, ele é assim, ele precisa ter essa atitude, né? E ele tendo... Que tipo de atitude? A atitude de liderar, a atitude de saber resolver conflitos, de lidar com pessoas, a atitude de ser proativo, de ser dinâmico, são características também. Então, assim, gente, Existem N características desse profissional que estão em evidência hoje, essas que a gente citou aqui e outras mais, tá? Outras mais. E eu acredito que as principais agora, nesse momento, são essas. Inteligência emocional, saber resolver conflitos, fazer gestão de recursos, os recursos que você tem disponível. Se você perdeu recursos, agora se vira com o que tem. Sabe aquela coisa lá do Faustão, se vira nos 30? Pois é, agora é a hora de saber se você tem aí esse know-how, né? Eu quero ver administrar a empresa é quando o bicho está pegando. Verdade, professor. Muito bem colocado. Nós precisamos aprender a inovar de forma constante, ser bastante criativos, não deixar de empreender, especialmente em tempos de crise. É fundamental que o profissional hoje, que se lança à administração, que busca essa formação, porque muitas dessas pessoas que estão hoje nos assistindo, elas já têm uma certa experiência na área administrativa e agora estão efetivando ainda mais a sua prática a partir do viés da administração. Então, é fundamental que esses profissionais, eles tenham essas habilidades, tenham essas características e saibam que a administração requer isso e muito mais. E para fechar aqui a nossa conversa, que passou super rápido, foi muito bacana, uma das coisas que eu gostaria de dizer para vocês que estamos ouvindo é que, antes de mais nada, é preciso amar aquilo que você faz. Então, se você está hoje inserido na área administrativa, se você hoje é um acadêmico de administração, ame o seu curso, valorize a sua formação, não deprecie diante de qualquer tipo de comentário negativo, porque o que nós escutamos muito é que qualquer pessoa pode assumir a área administração, só que na prática nós sabemos que não é assim, porque existe uma responsabilidade muito grande diante dessa formação. Então, é de nosso papel, é da nossa missão contribuir para a valorização da nossa área, por isso que este momento também foi criado.
Aproveitem todas as dicas que o professor Valcir deu, aprimorem os conhecimentos de vocês, planejem bastante essa formação, essa carreira, para que lá no final vocês já saibam o que desejam ser enquanto profissionais da administração. Muitíssimo obrigada, professor Valcir, pelas contribuições. Agradeço a todos que participaram, que comentaram, que interagiram conosco. Foi realmente um momento maravilhoso. Obrigado, eu que agradeço aí pela oportunidade e agradeço também a participação de todos que nos acompanharam aí até esse presente momento. Aguardamos vocês aí na próxima e eu fico muito feliz, fico lisonjeado e me sinto privilegiado em ter participado aqui desse momento com vocês. Obrigada, professor, obrigada, acadêmicos. Olha só alguns comentários. A Marlívia, né? A professora Marlívia. A professora aí conosco também, maravilha. Beijo, professora Marlívia. Informações preciosas. Parabéns aos docentes e administradores pelo seu dia. Obrigada, professora. Obrigada a todos os participantes, todos os acadêmicos. De coração partido, nós encerramos Obrigado, a nossa Yolanda. live, mas com a expectativa de próximas. Ok? Tchau, tchau, pessoal.